Olá, turma! Bem, hoje nós temos uma questão de dúvida de um aluno meu do ITA que fala o seguinte, ele fala sobre somatórios, tá? Então veja só, determine a razão dos somatórios abaixo. Então nós temos aqui o somatório de 0 a 729 da função raiz de 27 mais raiz de k, e o denominador é o somatório de 0 a 729, raiz quadrada de 27 menos raiz de k, ok? Para nós resolvermos essa questão, a gente precisa relembrar algumas coisinhas, tá? Então vamos relembrar aqui algumas propriedades de somatório para que a gente não fique perdido no momento da explicação. Então vamos lá, vamos relembrar todos, tá? Primeira propriedade é o somatório da soma ou diferença. O somatório da soma ou diferença é igual à soma ou a diferença dos somatórios, tá? Isso é válido. Segundo, o somatório de uma constante vezes a função, ela é a constante vezes o somatório da sequência. Ou seja, a constante que estiver multiplicando com a sequência, ela vai lá para fora, ok? Ela fica lá fora. Você pode fazer isso como propriedade. Terceira propriedade, pouco cobrado, mas importante, tá? É que um somatório você pode separar em duas partes. Você pode fatiar. Imagine uma sequência de uma soma que vai do 1 até o 10, tá? Você pode separar numa soma de 1 até 6 e depois de 7 até 10. Você pode fazer isso, tá? Só tem que graduar aqui os índices, tá? Para que isso aconteça, ok? Bom, outra propriedade importante também é a mudança de índice. Por exemplo, novamente, se nós temos uma soma de 1 até 10, você pode somar simplesmente de 3 até 10, tá? Então você muda o índice e faz o somatório apenas de 3 até 10, tá? Então isso é também possível se você graduar os índices direitinho, tá? Por exemplo, se eram 10 termos, né? E aconteceu de você querer a soma somente do terceiro para frente, então é porque você vai excluir 2 termos da sequência, tá? 2 termos da sequência aí. Então, algumas questões aparecem isso aí, e por enquanto estou mostrando só propriedade, mas eu posso depois mostrar vídeos onde fala de questões que tem uma abordagem sobre isso, ok? Bom, a outra somatório é a famosa soma telescópica, muito comum dos alunos do ITA, né? Já conhecem a famosa soma telescópica. E por fim, a somatória de uma constante. A somatória de uma constante, você simplesmente multiplica a constante pelo total, porque é como se eu estivesse somando aquela constante n vezes, então n vezes k. Bom, agora vamos mostrar o que não pode no somatório, tá? Também é importante o que não pode. O que não pode, por exemplo, é fazer uma divisão de somatórios. Por exemplo, aqui dá vontade, né, de você querer dizer que aqui é o somatório do quociente. Não pode. Quociente do somatório não é igual ao somatório do quociente. Então isso não pode acontecer, tá bom? Não vou provar porque, enfim, nós vamos resolver a questão, tá? E também o que pode acontecer numa divisão é se você tiver uma sequência sobre uma constante. Aí, pela propriedade anterior, 1 sobre a constante fica fora do somatório, né? Você pode colocar a constante fora do somatório. É o que pode acontecer numa divisão, mas sobre uma constante. Outro ponto também que não pode é o produto de somatórios. Também não pode acontecer. Você pega aqui 2 somatórios de 1 até n e outro somatório de 1 também até n e fazer a multiplicação entre eles, tá? Isso não pode. O que pode é você colocar índices diferentes. Se você tiver dois somatórios com índices e funções diferentes, aí você pode fazer o produto dos somatórios, tá? Mas se os índices e as funções forem diferentes. Mas no caso em cima não pode acontecer, ok? O que pode são esses que estão marcados. Bom, outra propriedadezinha também importante, inclusive eu vou usar nessa questão, é exatamente essa aqui, ó, que é a soma dos termos não depende da ordem que são adicionados. Assim, somar de 1 até n é o mesmo que somar de n até 1. Isso todo mundo já sabe, então a gente vai aplicar essa informação aqui nessa questão, ok? E, por fim, vamos aqui mais relembrar composições de proporções. Isso é uma coisinha que a gente vê no ensino fundamental, olha só. Nós temos o seguinte, nós temos a informação de que
se eu tenho uma proporção A sobre B igual a C sobre D, tá? Proporção. O que eu fizer, toda combinação linear que eu fizer aqui na primeira razão da proporção, eu vou repetir também na segunda razão da proporção. Por exemplo, se eu somar A mais B sobre B, do outro lado também vai ficar C mais D sobre D. Então isso é verdade, tá? Isso tem a mesma constante. Se eu pegar A menos B sobre B, é igual a C menos D sobre D, tá? E vale para qualquer informação. Se eu quiser dividir pelo A, aqui também eu tenho que dividir pelo C, tá? Então, tudo que eu fizer na primeira razão, eu tenho que fazer na segunda razão. Veja novamente, se eu colocar A menos B sobre A mais B, do outro lado da mesma forma. C menos D sobre C mais D. Se eu resolver multiplicar 3A mais 2B sobre 5A, aqui também vai ser 3C mais 2D sobre 5C. Então, a mesma informação que eu fizer com uma, eu faço com a outra. Ok? Vale também, se isso aqui é igual a uma constante, eu posso também fazer assim, olha. A mais C sobre B mais D. Também é igual a uma constante. 2A mais 3C é sobre 3B mais 2D. Isso também é igual a uma constante, ok? Então, essas informações, apesar de estar no ensino fundamental, mas algumas vezes é cobrado em questões até mesmo de trigonometria e o aluno acaba se perdendo. Vamos então agora começar a resolver a questão. A questão, ele quer o valor dessa expressão, tá? Então, vou chamar essa expressão de resposta. Ele quer o valor da expressão, tá? Então, observe que aqui eu tenho uma razão, né? Então, aqui eu tenho uma proporção, porque aqui é R sobre 1. Eu tenho uma proporção. Então, eu posso começar já usando a propriedade da proporção, que é, se eu subtrair o numerador com o denominador aqui, ó, subtrair o numerador com o denominador e dividir pelo denominador. Aqui eu faço a mesma coisa. Eu vou pegar R menos 1 sobre 1. Ok? Agora, quando eu fiz isso, observe que agora eu tenho uma propriedade a ser feita. Que eu tenho aqui uma diferença de somatórios. Pode transformar num somatório da diferença. Ok? Ó, somatório da diferença. Isso é possível. Eu já posso fazer isso. Ok? Então, ali também continua R menos 1 sobre 1 vai ser R menos 1. Bom, agora, pessoal, detalhe agora. Existe nessa questão, né, valores que são chamativas, né? Aqui é 27 menos raiz de menos K, 27 menos raiz de K, aqui já tem 27 mais raiz de K, é bem chamativo, né? Você vê que é do 0 a 729, e aqui o 729 é a raiz quadrada do 27, então tem muita coisa comum aqui a ser observada. Então vamos ver se esse somatório, relacionar esse somatório de cima com o somatório de baixo. Então essa expressão toda aqui, eu vou chamar ela de x, tá? E, portanto, vamos desenvolver quanto vale esse x. Vamos desenvolver isso aqui, tá? Vamos elevar ao quadrado ambos os membros. Aqui fica x ao quadrado. Vejam, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Produto notável comum. X ao quadrado é igual a raiz de 27 mais raiz de k ao quadrado, corta o radical, fica 27 mais raiz de k, menos. Aqui eu tenho o produto de dois radicais, então a gente conserva o radical e multiplica os radicandos. E aqui a gente elimina o radical também, porque está ao quadrado. Observe agora então que nesta soma eu posso cortar o mais k com menos k, porque a soma é zero. E posso somar o 27 mais 27, que dá 54, menos 2 vezes. Vejo que aqui dentro do radical é o produto da soma pela diferença, transforma em diferença de quadrados, fatoração, tá? E, portanto, fica 27 ao quadrado menos raiz de k ao quadrado. Portanto, fica 54 menos 2 vezes 27 ao quadrado é 729, menos raiz de k ao quadrado vai ser menos k. Eu vou fatorar, colocar o 2 em evidência. Então, fica x ao quadrado igual a 2 vezes raiz, 2 vezes 27 menos raiz de 729 menos k. E vou agora tirar esse expoente 2, que é levando ambos os radicais, né? Primeiro e segundo membro. Então, fica x igual a raiz quadrada de 2 vezes 27 menos raiz de 729 menos k. Bom, eu posso separar, como eu posso multiplicar e conservar o radicando, aqui eu posso separar também, ó, em dois radicais, ficando x igual a raiz de 2 mais raiz quadrada de 27 menos 729 menos k.
Veja então que nós encontramos uma nova maneira de observar o valor desse x, tá? Então, esse x, ele tem essa cara, que agora nós desenvolvemos e encontramos essa cara, ok? E agora vamos substituir, então, no lugar desse x, vamos substituir por a nova cara. Vai ficar, então, como o somatório de raiz de 2 vezes raiz de 27 menos 729 menos k, sobre, só repetir o denominador, ok? Isso igual a r menos 1. Vamos desenvolver agora essa parte aqui, tá? Essa parte. Nessa parte, você vê que aqui eu tenho uma constante multiplicando dentro do somatório, ele pode vir para fora, os outros continuam, tá? Para fora aqui. E agora ficou dessa forma, tá? Isso igual a r menos 1. Agora vem o ponto importante, olha só. Vimos que a soma dos termos não depende da ordem que são adicionados. Assim, se eu somar de 1 a 729, no caso de 0 a 729, é a mesma soma de 729 até 0, tá? Ou seja, são 730 termos a serem somados aí na sequência. Então, pessoal, observa que na primeira, se eu somar de 0 a 729, esse somatório ele vai me dar a soma do 729 até o 0. E esse aqui vai dar a soma do 0 a 729. Então, isso quer dizer o quê? Que eles são iguais, olha. Esses dois somatórios são iguais, eles têm os mesmos resultados, eles são iguais. Então, a questão acabou, porque agora é só corta aqui, porque a divisão é 1. Sobrou, então, raiz de 2, que é igual a r menos 1. E, portanto, o r é raiz de 2 mais 1. Ufa! Então, uma questão boa, bem emocionante, tá? Onde trabalha várias questões de somatório, tá? Então, um abraço e até a próxima.